Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso desafio de 800 a 2000 de rating aqui no chess.com. No desafio passado eu consegui chegar aos 1000 de rating, ainda faltam muitos episódios pela frente, mas a partir de agora acredito que vai ficar ainda mais interessante, mais instrutivo. Vocês vão perceber que essas partidas com jogadores acima de 1000 de rating ainda são resolvidas basicamente por tática, mas começam a entrar alguns conceitos de estratégia realmente propriamente dito, Porque nas partes anteriores era muito tático mesmo, Se você estudar bem os temas táticos, você ganha fácil. Aí aqui ainda vai ser esse mesmo esquema, só que a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais nas ideias. Então vamos começar jogando com um jogador aqui da Nova Zelândia. Vamos jogar com D4, peão dama. Ou com D5. Aí aqui a gente pode entrar no gambito da dama quando a gente joga com C4, Sacrificando teoricamente esse peão. Ele recusa o gambito da dama, Então vamos jogar um gambito da dama recusado. Agora ele aceitou. Basicamente a gente sacrifica esse peão da coluna C para abrir aqui com E3 e reganhar o peão com o nosso bispo. Então a gente pode simplesmente jogar bispo toma C4. Ele cravou nosso cavalo, mas não tem problema nenhum. Se ele tomar o cavalo é bom pra gente, na verdade. Então vamos só desenvolver as peças. Ele tem que tomar alguns cuidados. Ele resolveu atacar o cavalo de novo. Mas não tem problema algum. A gente pode talvez até sacrificar esse peão aqui se quiser. Vou jogar com dama B3. Aí a gente ataca o bispo. Se ele tomar de bispo, a gente toma de peão. Sem problema nenhum. Vamos ver se ele defende o bispo. Dama A4 não ganha o bispo, certo? Porque ele teoricamente tomaria com cheque, Mas enfim, vamos rocar. Agora a ameaça é tomar o cavalo. Eu explico mais a questão depois que terminar a partida. Agora ele solta o bispo, Ele tinha jogado A5 protegendo o bispo. Aí agora ele jogou A4, Toda vez que tem esses movimentos de peões, a gente tem que tentar enxergar se alguma peça ficou indefeso, se abriu algum tema tático, No caso, simplesmente o bispo ficou desprotegido, Que antes estava protegido. E agora esse cavalo está no A também, Então ou ele volta esse cavalo, ou protege, senão eu vou tomar. Se ele proteger, eu vou tomar também. Porque esse F5 não seria um bom lance. O melhor aqui é ele jogar alguma coisa que proteja esse cavalo. Pode jogar cavalo C6 atacando a dama também, E outra opção para ele. E ele fez. Aqui a gente pode... uma das coisas importantes é assim. Atacou minha dama, o instinto interior de muita gente é simplesmente tirar essa dama. Mas aí a gente pode pensar se existe alguma coisa a ser feita. No caso, eu posso jogar bispo B5 cravando o cavalo, E agora ele não pode tomar a dama porque o rei estaria em xeque. Então ele toma. Eu vou primeiro... Eu posso até tomar aqui primeiro, Estragando a estrutura de peões dele. Vamos fazer isso. Toma aqui com cheque. Ele tem que recapturar primeiro, E agora eu não vou tomar de dama, eu vou tomar de peão. Porque o peão fica no centro. E além disso, essa dama impede o rei preto de rocar, Ele atacou minha torre. Aqui é aquela outra coisa, A gente pode até ignorar a ameaça muitas vezes. Mas não vou ignorar. Vou jogar a torre E1. Alinhar a torre com o rei aqui. Pode ser que essa coluna abra em algum momento e a gente consegue um ataque no rei. Em algum momento eu posso ter o lance dama C5 aqui, Ameaçando esse peão, que esse peão está indefeso. Então eu tenho esse ganho de tempo.
Eu tenho ideias aqui de bispo A3, formando essa bateria com a dama, ameaçando o mate aqui em E7 se essa dama sair. Né? Então é uma posição bastante ativa para as brancas. Posso colocar esse cavalo aqui em E5. Essa casa E5 é uma ótima casa para o cavalo, porque ele entra também atacando o peão, né? O peão de C6. Então já é uma posição... Assim, claro que a gente também está com uma peça a mais, né? Então já é uma posição ganha para as brancas. Mas mesmo se não tivesse uma peça a mais, é uma posição muito ativa. Né? Aqui ele tirou essa ideia, né? Aí, nessas situações que a gente tem essa vantagem, né? Uma boa ideia é abrir o centro, mas vamos desenvolver primeiro, né? Vamos colocar o bispo aqui em A3. Aí, se essa dama sair, o bispo continua controlando essa diagonal. Aí, a nossa ideia aqui é talvez jogar com S... A gente pode colocar outra torre em jogo também, né? Mas vamos simplesmente abrir aqui o centro, né? Vamos jogar E4 e D5, tentando forçar uma abertura de centro. É uma boa ideia também. Aqui o melhor para ele talvez é jogar rei F7, né? Saindo dessa cravada. Não essa cravada, né? Mas saindo desse alinhamento com a torre, né? Porque ele tá tentando só atacar meu cavalo. Vamos continuar essa ideia, né? Que ele até pode tomar. Mas perceba que ele não pode tomar de dama. Porque se ele tomar de dama, ele leva mate. Né? Lembrar que é a nossa ideia. E aqui eu ameaço tomar com a torre aqui, né? Tirar setas. Agora um momento bem instrutivo também, né? Bem instrutivo. Vamos sacrificar. Sacrificar o cavalo aqui. Se ele tomar, a gente toma de torre, né? E a gente vai ter uma posição muito ativa, né? Eu estou devolvendo a peça, mas ganhando 2 peões e colocando o rei dele completamente aberto. Né? Vamos ver como dar mate nessa posição. Vamos só colocar outra torre em jogo, dobrando as torres. Aqui as brancas estão ganhas. Não tem muita atividade para ele. Agora é só atacar. A gente pode até avançar esse peão também. Ah, é uma boa ideia. E a gente tem esse cheque também aqui, né? Era mate esse cheque, era? Acho que era. Deixei passar. Depois a gente olha na análise. Também não posso deixar perder tanto tempo, né? Vamos avançar esse peão. Até aqui C6, ameaça mate, né? Essa torre está congelada também, não pode se mexer direito. Não sei, poder pode, né? Mas aí a gente toma aqui, né? Que ele quis trocar torres, né? Mas a gente tem esse cheque aqui, né? Vamos voltar aqui. E vamos colocar a nossa dama ativamente aqui em C6. Acho que acabei complicando mais do que eu devia. Mas aqui ele quer trocar porque quer trocar essa torre. Tudo bem, não tem problema. Vou deixar eu trocar. A gente simplesmente avança a nossa
nosso peãozado aqui, né? Agora o rei dele quase não tem movimento. Esse bispo aqui atrapalha um pouco, né? Porque... Ok, meu tempo está acabando. Mas não tem problema. Vamos aqui. Nossa ameaça é jogar essa. Seguido dessa. Nosso tempo está acabando. Mas a gente está ameaçando o mate aqui, né? Ok. Acabou sendo mais longo do que eu queria. A gente ficou com 5 segundos, mas não tem problema. Enfim. Vamos aqui para a análise da partida. O adversário respondeu com D5, meu D4, né? A maneira mais clássica de responder, né? Até jogo D5 também. E aí joguei o Gambito da Dama, né? A maneira mais ambiciosa das brancas jogarem. A maneira mais clássica também. Certo? Que tem duas maneiras de serem respondidas principais. Uma delas é aceitar esse sacrifício de peão. Que, na verdade, não é muito sacrifício de peão, sabe? As brancas aqui podem jogar com, por exemplo, E3, abrindo o bispo. E as pretas podem jogar com B5, defendendo o peão. Só que o problema desse lance é que ele acaba abrindo essa diagonal. Opa. Abrindo essa diagonal, certo? E também esses peões ficam fracos. Aqui as brancas podem, por exemplo, jogar com A5, né? As pretas não podem jogar A6, porque senão toma. E se tomar, essa torre está no A, né? Tomaria. Então, e se jogar com B5, as brancas também podem tomar, e elas têm um lance muito forte que é dama F3, atacando essa torre. Né? E não tem jeito de defender, basicamente. Você vai ter que sacrificar peça, acaba perdendo a torre. Então é uma maneira bem difícil de jogar, certo? Só se o cara estiver realmente preparado para não ser punido em tentar segurar o peão. Então, o que normalmente a galera faz é devolver o peão e jogar atacando o centro depois. Mas no caso, ele jogou com E6, né, que é o gambito da dama recusado. Joguei com cavalo C3, outra opção é jogar com cavalo F3, tem algumas diferenças discretas. Mas eu gosto de jogar com cavalo C3, atacando já, colocando pressão, né, no peão de D5. E aqui ele acabou aceitando, né. Outra maneira poderia jogar com cavalo com F6, né, defendendo o peão de D5, né. Apesar que esse peão não está realmente sendo atacado, né, porque a dama também está defendendo. Né, então se trocar, eu não posso tomar. Mas a questão é colocar pressão, né. Mas aqui ele acabou aceitando e eu simplesmente joguei com E3. Né? E4 também dá para jogar, dominando mais o centro, mas aqui fica um pouco mais tático, digamos assim, né? Porque as pretas jogam cravando o cavalo e com ideias de jogar cavalo F6, já atacando o peão de E4. Já que, como esse cavalo está cravado, ele não está realmente defendendo esse peão, né? Ele não pode sair porque o rei fica em xeque. Então eu sempre prefiro jogar com E3, de maneira geral, mais posicional mesmo. Apesar desse bispo de ficar um pouco mais preso. Ele cravou o cavalo, recuperei o peão. Né? E aqui ele jogou cavalo F6. Né? E aí simplesmente fiz o que é o mais comum, desenvolver as peças mesmo. E aí ele jogou com cavalo E3, ameaçando tomar o cavalo e tomar o peão. Né? Uma coisa importante da gente ver é a quantidade de peças que estão atacando e a quantidade de peças que estão defendendo. Então esse cavalo aqui, ele está sendo atacado por duas peças e só tem uma defendendo, um peão defendendo. Então eu preciso de mais uma peça defendendo esse cavalo. É por isso que eu defendi com a dama, né? Desenvolvi outra peça. Outra opção era jogar com o bispo D2, só que aqui ele toma o bispo, depois que eu tomo, ele ganha o bispo, né? E no geral
os bispos jogam um pouco mais do que os cavalos. Então não é bom você entregar o bispo assim de bandeja, mesmo que seja trocando por um cavalo. Então por isso eu defendi com dama B3. Outro detalhe é que talvez pudesse pensar que dama A4 ganha o bispo, né? Porque dá cheque e ataca o bispo ao mesmo tempo, dando esse ataque duplo, né? Só que dá para defender com cavalo C6, que você interrompe o cheque e ao mesmo tempo defende o bispo. E não dá pra pensar que o cavalo tá cravado, porque no momento que você toma com a dama, o cavalo não está mais cravado, e aí ele toma, né? E aqui eu teria que acabar defendendo o cavalo de outra maneira, né? Teria que botar o bispo mesmo, ou então voltar a dama. Então seria acabar uma perda de tempo. Dama C2 também funcionava, né? Porque ataca o cavalo e ao mesmo tempo que defende o seu. E outro detalhe é que, como eu falei antes, o cavalo está cravado, então ele não pode capturar o cavalo de E4, né? E se tentar rocar, ele vai simplesmente tomar duas vezes, né? Assim. Né? Enfim. Continuei com dama B3. Ele defende o bispo com A5. A maneira talvez melhor de defender o bispo era com o cavalo C6, porque ele desenvolve uma peça enquanto defende a sua peça. Né? Mas ele botou A5. E aqui eu roquei. E agora o cavalo não está mais cravado e ameaça tomar o seu cavalito aqui. Né? Só que aqui ele jogou A4. Né? E tirou a defesa do bispo. Isso é um erro muito comum em iniciante, que é defender uma peça e depois esquecer que a peça estava defendida. Então é muito importante, principalmente quando tiver movimento de peões, você não vê se alguma peça ficou em defesa, se alguma fraqueza apareceu que você possa explorar com temas táticos. Aqui não é bem um tema tático, é simplesmente deixou a peça em defesa, então eu tomo. E as presas não tem nenhuma compensação por esse sacrifício de bispo aí, né? E agora o jogo... Cadê? Assim, cheque. Pronto. Jogou com cavalo C6, né, atacando a dama. E aqui que entrou o que eu falei. Minha dama está atacada, mas calma aí. Eu não sou obrigado a tirar a dama do canto, né? Esse bispo nessa posição não está fazendo muita coisa. Ele está mirando aqui nesse peão que está defendido duas vezes. Então, não tem muito futuro, né? Então, preferi colocar em B5, né? Onde ele pressiona o cavalo. Sai setas. Ele pressiona o cavalo que está cravado. Enquanto esse cavalo de E4 continua indefeso. Tem outra coisa importante, é você ficar de olho nas peças que não estão defendidas do oponente, né? E aqui ele percebeu esse fato, né? E tomou o cavalo em C3. Aí aqui eu poderia ter tomado de dama, né? Ou até de peão também, porque esse cavalo ainda está cravado. Mas eu resolvi fazer uma coisa que a gente costuma fazer quando a gente tem uma vantagem material, que é trocar peças, né? Troca peças. Aqui eu coloquei uma debilidade na estrutura de peões dele, né? Agora esse peão fica fraco, porque não tem nenhum outro peão defendendo. E esses dois peões ficam fracos, porque eles não podem ser defendidos entre si, né? E depois tomei de peão, fortalecendo meu centro, né? A gente lembra que um dos princípios importantes de abertura é o controle do centro. Então, colocando mais peões no centro, a gente tem esse mau controle, né? E aqui tinha a ideia de colocar o cavalo em E5, né? Pressionando aqui, abrir. Aqui ele jogou com bispo A6. Eu tinha a opção de jogar C4, né? Bloqueando a ação do bispo. Mas preferi simplesmente desenvolver a torre, né? Colocar nessa coluna alinhando com o rei. Porque depois que abrir isso aqui tudo, essa torre vai estar bastante ativa, né? Que foi o que aconteceu na partida. Ele jogou com F6, impedindo a ideia de colocar o cavalo em E5, né? E possivelmente colocando o rei aqui em F7, já que ele não consegue rocar, já que minha dama está numa posição ótima. Eu joguei com bispo A3, aqui no caso se ele tirasse a dama do canto, né? A gente dá o mate. Então mantém a dama presa aqui nessa casa para defender o mate. Ele jogou com o bispo D3, que não faz muita coisa, que simplesmente mantive meu plano, né? Meu plano aqui era abrir o centro. Quando o nosso rei está rocado na segurança e o rei preto está no centro, então uma boa ideia é você abrir a posição, né? Para atacar mesmo. Aproveitar essa vantagem material, essa vantagem de desenvolvimento para atacar. Ele jogou G5 tentando me atacar também, mas aqui eu sou mais rápido, né? Joguei com D5. Né? Se ele atacar o cavalo com G4, a gente simplesmente pode avançar ele aqui para essa casa ótima.
em D4, botando pressão nesse peão, atacando esse peão, né? Ficou uma posição terrível. E lembrando sempre, né? Como eu tinha falado, ele tomou, eu tomei, e lembrar que ele não pode tomar de dama novamente por causa do mate. Outra coisa extremamente importante para iniciante é não esquecer das ameaças do oponente. Ele está aqui defendendo a ameaça. Se ele tirar a dama daqui, ele leva, entendeu? Então aqui ele avançou o peão, e aqui eu acho que fiz a melhor jogada, que foi abrir a posição de qualquer jeito, mesmo que seja sacrificando a peça. Não tem problema você devolver material para dar um ataque, certo? Porque, como o mestre diz, o importante é dar mate, né? Então, não importa o material no final das contas. O material ele é só um meio para o fim, que é dar mate no oponente, certo? Então aqui ele tomou, e aqui tomei com a torre, né, dando esse cheque, e ele jogou rei D7, que perde na hora, é porque eu deixei falhado, só vi depois o lance, mas o lance aqui era dama G4, e aqui é mate, né, depois que ele faz bispo F5 obrigado, dama toma F5 é mate, né, o bispo toma conta dessa diagonal, a dama dá cheque nessa, o peão protege essa casa, e é 6, e a torre protege. É 8, né? Então aqui era mate. Mas eu acabei deixando passar e prolonguei um pouco o jogo. Eu joguei esse torre E1, que não perde nem nada, só vai prolongar a partida. Aqui ele jogou torre C8. Torre C8 não, rei C8. Né? Agora, se eu der o cheque, né? Ele pode defender de dama. Nada, nem pode, né? Porque se ele defender de dama, ele leva esse, né? E a dama não pode tomar porque está cravado, né? Então depois desse eu ganho a dama. Mas enfim, depois desse cheque ele teria que vir aqui para B7, por exemplo. Aí esse bispo me atrapalha um pouco porque ele controla essa casa B1, né? Se não tivesse esse bispo, era mais rápido. Mas enfim, ele jogou rei C8, eu avancei o peão. A ideia é simplesmente avançar ele até C6 aqui, né? Ele jogou esse torre B8. Tomei esse peão, né? Que ele deixou de proteger o peão. Ele tentou trocar torres, eu dei esse cheque. Coloquei minha dama numa posição mais ativa, né? Em C6. Antes que ele conseguisse trocar de novo, mas aqui não tinha problema. Aqui simplesmente continua avançando os peões. Ele ataca esse peão, mas para defender simplesmente avançar. Ele tomou esse peão, mas agora não tem mais problema, né? Eu dou esse cheque. Aqui ele não pode tomar de dama, porque isso é mate. Certo? Então ele tem que mexer o rei. Novamente eu não tenho essa casa B1, porque o bispo controla. Mas aqui eu dei um cheque, dou outro cheque e avanço o peão. E aqui não tem como escapar do mate, né? O único jeito de escapar seria sacrificar a dama aqui, né? Mas leva o mate também, né? Opa, não aqui. Toma aqui, farra uma dama. Se ele tomar de torre, leva mate. E se ele tomar de rei, não pode tomar de rei. Né? Então tem que tomar de torre e leva mate. Enfim, foi uma partida longa, né? Deu pra fazer uma boa análise. Então, como acabou sendo bastante análise, vai ser só essa partida. Certo? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, coloque aí sua dúvida, seu comentário, sua crítica e sugestão. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!